várias perguntas que foram formuladas por nós que nós não conseguimos ter tempo para fazer. Sim. Alegou que estava ruim da voz. E eu fiquei chateado porque eu fui empático, eu fiquei preocupado mesmo com o candidato. Até falou no episódio dele aí, deputados, candidato, melhoras aí. Aí a gente olha no Instagram da candidatura, o candidato que não veio por problema de voz estava em cima de um caminhão, em cima de um carro de som, gritando. Então, assim... Porra, não vem esculhambando. Porra, cada comentário... Pode focar, 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 pode focar. Fala aí, meu povo, e é em clima de despedida que a gente chega para mais um episódio do Pode Focar. Eu sou o Arleson Schneider, aqui do meu lado, meu parceiro Felipe Chicarino. E aí, Chica, como é que você tá, meu irmão? Brotamos aqui novamente no estúdio, no Sense Studio, né? Que palco dos últimos episódios, né? Sentaram aqui os candidatos, também alguns não sentaram, mas a maioria sentou aqui, né? A maioria dos planos de governo esteve presente aqui pelo seu porta-voz, o candidato. Então a gente recebeu essa galera aqui nos últimos dias e hoje a gente se despede, né? Porque semana que vem estamos de volta para casa de Bamba, você que acompanha a gente. Mas esse episódio é muito necessário, né? Porque foi uma experiência nova, um rolê diferente que o Pode Pocar enfrentou, né? E fez com muita maestria, com muita competência e com muita democracia. Essa primeira sabatina promovida por um podcast capixaba. Então a gente precisava contar para a galera, dividir, compartilhar com a galera que acompanha a gente essa experiência, né, Schneider? Falar um pouco, né, dos bastidores, porque... A nossa vontade de utilizar a internet, essa mídia valiosíssima para trazer bons conteúdos, né, Chicarino? Isso daí, quando a gente se reuniu, a gente sempre quis fazer diferente. A gente sempre quis utilizar isso da forma que a gente não podia utilizar enquanto repórter de televisão. Na forma que a gente acreditava ser mais justa, né? Exatamente. A gente vai chegar lá daqui a pouco, né, no regulamento. Então, quando você trouxe para mim essa proposta, ó, junto com o Zanardo, da Resultate, vamos fazer essa batina. Falei, vamos. E por conta de uma série de correrias aí da vida, você acabou tomando a frente de quase tudo, né? E prontamente, sem a gente, antes de sentar e colocar no papel, a gente já tinha imaginado. Vai ser tempo tal para todo mundo e todo mundo vai ser convidado. E assim foi quando você procurou o TRE, né? Para poder pedir orientação como a gente deveria conduzir esse bate-papo, né, Chica? Antes mesmo da gente fazer contato com todas as 7 candidaturas, eu busquei informações junto com o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo, gentilmente, Gustavo Tenório, abraço, Tenório, me muniu de muitas informações. E me disse, Chicarino, se você seguir esse caminho aí, não tem erro, vai ser democrático. Ao contrário, né, Schneider, é legal a gente falar disso também, que outras formas de sabatina optam aí por critérios diferentes. Por exemplo, quantas cadeiras na Câmara, representatividade no Congresso Nacional. A gente fez questão de ressaltar isso daí em todos os episódios, né? Exatamente. A questão do percentual na pesquisa IPEC. Então, a gente, por exemplo, teve veículo que utilizou a pesquisa. Quem tinha mais de 5% tinha um tempo e quem tinha menos de 5% tinha um tempo bem reduzido. Então, aqui não teve isso, não. Aqui todos os candidatos foram convidados. O contato foi feito ali quase um mês antes com as candidaturas. Todos confirmaram, então a gente começou a montar o nosso planejamento, a gente fez, além da produção dos roteiros, a gente fez um sorteio com todas as candidaturas, com todos os assessores, nem todos participaram, mas o convite foi estendido a todos, para definir qual seria a ordem de exibição desses episódios. Foi tudo feito sempre em contato com as assessorias, de forma democrática, claras. E eu queria te perguntar, cara, você acha justo, que é lei, né? É permitido pelo TSE, mas você acha justo A ou B ter um tempo diferente do outro? Não, agora é sério, que a gente pode opinar mesmo, a gente está fora exatamente. E não só acho justo. Embora seja legal perante a lei,
Não é uma parada maneira, né, cara? Você dá um pouquinho não de é. tempo. Você sabe por que eu tô te perguntando? Que aí eu entro na segunda pergunta. Você acha que foi pouco tempo de sabatina, embora mais ou menos o modelo, 40 minutos, porque o tempo passou voado, né? A gente está acostumado a bater papos longos aqui no Pode Pocar. Eu acho, começando pela ordem, eu respondi a primeira pergunta, eu acho que sim, eu acho que não é ilegal, mas, ao meu ver, do ponto de vista democrático, não é muito moral, né, cara? Por conta de que todos estão ocupando o mesmo posto de candidato ao governo do Estado. Mas não é só na questão do tempo em sabatinas. Tem tempo de horário eleitoral que os partidos menores, quem tem menos representatividade, tem muito pouco tempo, né? E a gente conversou aqui também nos bastidores, no cafezinho, antes das gravações, com todos os candidatos. A gente teve esse momento, né? A gente vai compartilhar alguns bastidores, mas a gente teve essa intimidade com todos os candidatos, né? Independente da orientação ideológica de cada um, mas a gente teve essa proximidade. E eu lembro que um dos candidatos comentou comigo de como que é desigual também a repartição do fundo eleitoral. Sim, eu Então, acho que... Não sei se foi o Aridelmo, se foi o capitão que falou isso daí. Acho que eu lembro que eu conversei sobre Mas isso com chegaram o Cláudio a falar no Paiva. ar. Chegou. O Cláudio Paiva acho que chegou a comentar Cláudio sobre Paiva isso. também comentou. Então, assim, eu não acho justo, né, cara? Então, assim, nem sei se imoral é um termo correto, um adjetivo correto, mas eu acho que é injusto. Vamos melhorar isso. É injusto. É injusto. É injusto você... Aí a competição fica desigual. Nem todo mundo parte do mesmo ponto. Então, é desigual. Por isso que deveria ter uma reforma política, né? As regras do jogo deveriam ser revistas para que desigualdades como essa não pudessem se repetir. Mas pra gente aqui no nosso recorte, que é o que a gente segunda tem, pergunta. Você achou... 40 minutos. Eu achei um tempo legal. A princípio, lembra que a gente discutiu, será que não é muito tempo? Mas depois a gente viu aqui, experimentando, que se colocasse 1 hora também iria, porque o tempo voava, né? E a gente conseguiu abordar com todas as temáticas que nós planejamos, né? Nossa, mas tinha um monte de pergunta ainda. Mas que não teve foi várias utilizada. perguntas que foram formuladas por nós que nós não conseguimos ter tempo para fazer. Nem Então, todas as por isso perguntas. que eu tô te perguntando se 40 minutos foi... Pois é, mas eu acho que foi legal, eu acho que foi bacana, eu acho que foi legal. Você ficou nervoso, ansioso? Acho que só nos primeiros ali, né? Mas depois a gente Não, se eu soltou. digo antes de começar a gravar. Ah, não, muito, né? Porque foi legal, é legal você tocar nisso. Maluco, porque... você me ligou um dia que eu tava agarrado lá. Calma. É porque você pensa... E aí quando eu falo com você, calma, aí que você fica puto. Não, por exemplo, quando você está produzindo um rolê desse dentro de um veículo de comunicação, por exemplo, e você é produtor, cara, você fez seu rolê ali durante o seu horário de trabalho, você foi embora, você se desligou. Mano. Pelo menos eu era assim quando eu trabalhava em TV. Eu não ficava levando problema para casa. Já basta toda aquela carga negativa que a gente consome, né? E eu não levava serviço para casa. E a nossa proposta é que o Pode Pocar seja um negócio altamente prazeroso. Exatamente. E quando a gente decide pegar esse conteúdo de política, pô, foi a primeira vez que a gente trouxe um roteiro para cá, né? Que é a primeira vez que a gente abriu um computador aqui na frente para buscar informação ali, que a gente mudou a formatação. O fato da gente estar fora do nosso habitat, com um assunto direcionado, a gente preocupado sempre em ser técnico, em ser justo com todo mundo, não só no ar, na forma que recebe, depois a gravação. É um negócio que mexeu muito com a gente. Exatamente. Né? Porque a gente está acostumado a sentar na... Você falou, você na ficou mesa do nervoso? bar, né? Fiquei nervoso, porque, dando o exemplo do produtor de TV, ele vai para casa, se ele tiver zelo pela saúde mental dele, ele não vai ficar muito tempo... Acho que tá dando uma rateada aí. Não, só foi só um... Ele não vai ficar muito tempo, ele não vai pensar naquilo. Mas, por exemplo, nós, como éramos os responsáveis por tudo, né? A gente bateu o escanteio, a gente cabeceou, a gente fez todo o meio-campo e foi uma experiência muito legal. Por isso que deu um cagaço. Fala, será que vai? Será que não vai? E foi. Aí teve, por exemplo, aquele dia, no último dia de gravação, que nós recebemos dois cancelamentos num espaço de 40, 50 minutos. Aquilo meio que, sabe... Nós vamos falar disso aí daqui a pouco. E foi legal, Schneider, porque eu fiquei 10 anos na televisão e a emissora que eu trabalhava trabalhava com debates, né? Ou sabatinas, mas ainda peguei muitos debates lá. Eu sempre queria estar dentro do rolê do debate para poder ajudar, mas como eu tinha meu ofício na rua, não rolou oportunidade para atuar diretamente num debate. Aí eu sentia que isso faltava no meu currículo, na minha carreira, ter essa experiência de estar dentro de um ambiente democrático, como uma sabatina, como um debate. Aí a gente fez o nosso.
A gente fez o nosso e até arrepia, porque é nós legal. Pocamos demais, né, cara? Pocamos demais. A escolha do estúdio, a escolha do lugar, as pessoas envolvidas, né? A Anaíne, o Diego, o Mário, o Grilo, que dando uma moral sempre aqui pra gente. Porque é isso, a gente tem as ideias, mas os nossos diretores viajam com a gente, isso que é Sincrofilmes foda. é o bicho. É isso que é foda, eles embarcam nas nossas viagens. Estão produzindo geral aí também, parabéns aí pra todo mundo. Porque eu não era nem cotado para fazer coisa de política quando era da TV. Se tivesse rolando um debate, com certeza eu ia fazer uma matéria do trânsito em volta. Eu não era nem cotado para estar perto. Então, mas... Isso mostra a maturidade da nossa parte. Eu sou jornalista, né, cara? Eu sou jornalista e quando você falou, vamos fazer, eu já tinha formatado todas aquelas perguntas que eu te mandei lá naquele dia, já vai ser isso, isso e isso. E assim foi. Então, a gente agradece imensamente a todas as assessorias, todos os assessores. Exatamente. Quero reforçar isso, porque eu disse lá que o contato foi feito quase 30 dias antes, e todos os assessores foram muito gentis, muitos carinhosos demais, acolhedores, fizeram a ponte. Então, se não rolou de todos os convidados estarem aqui, todos os candidatos, eu não coloco a culpa na assessoria, não, porque até o último momento, todos iriam participar. Então, foi alguma coisa estranha, a gente vai falar disso mais à frente, algumas coisas, estranho, muita coincidência, vamos falar desses bastidores, mas que eu agradeço demais. Obrigado, gente, que fez essa ponte, que fez a sabatina do Pode Pocar acontecer. Porque se não fosse o empenho de vocês aí do outro lado, fazer essa ponte, fazer contato com as candidaturas... Porque embora a gente tenha feito contato, né, cara, desculpa aí te interromper, um mês antes, candidato a governo do estado tem a agenda até o final do ano, desde junho, saca? Já fechada, já tudo planejado. Então, quando a gente decide, eles tentaram achar uma brechazinha ali para poder dar certo, né? Então, a gente agradece demais mesmo nossos amigos jornalistas, que a gente sabe aí que esse corre é muito difícil, né, Chico? Exatamente. Então, fica essa gratidão por vocês aí. A gente apresentou aí alguns episódios com cadeira vazia, mas foi uma crítica necessária, porque eu acredito que ninguém é obrigado a prometer nada a ninguém, Schneider. Mas a partir do momento que promete, se torna obrigado a cumprir. Porque o compromisso da cadeira vazia não é só com a gente. Deixar a cadeira vazia, o prejuízo, não é só para o Pode Pocar. É para a democracia, é para quem estava esperando ansiosamente esse candidato para poder falar. Vamos já entrar, então, nesse limbo. Porque é o seguinte, né? Vocês viram que foram exibidos 3 episódios de 3 candidatos. A gente agradece aqui, né, os assessores e tudo mais. E chegou no dia, não vieram. Um deles, o Guerino, a gente gravou tudo isso em 3 dias. 3 dias de locação daqui do estúdio, com essa agenda já prévia, um mês antes. E um deles, o Guerino, ex-prefeito de Linhares, cancelou 2 dias antes. Da gravação dele. Do início da gravação. Da gravação dele. Isso. Da gravação dele, porque ele seria o último. O Manato, horas antes da gravação dele. E o Aldifas, 1h30 antes da gravação dele. O Manato alegou que estava ruim da voz. Eu tô ruim da voz, eu tô falando um monte de dia. E assim... Alegou que estava ruim da voz. E eu fiquei chateado porque eu fui empático, eu fiquei preocupado mesmo com o candidato. Até falou no episódio dele aí, deputados, candidato, melhoras aí. Aí a gente olha no Instagram da candidatura, o candidato que não veio por problema de voz estava em cima de um caminhão, em cima de um carro de som, gritando. Então, assim, eu fico chateado porque, eu tô rindo pra não chorar, bicho, porque, porra... É difícil, né, cara? É foda. Porque eu faço questão de falar.
esse projeto aqui, isso aqui não são duas pessoas que resolveram se reunir, vamos falar besteira no microfone. Isso aqui isso aqui tem plano de negócio. Foi exibido aí no ar, né? Exatamente. Isso aqui é um modelo de negócios. Isso aqui, a gente tem marcas que estão com a gente no Pode Pocar tradicional. No rolê desse Pode Pocar aqui da Sabatina, a gente teve o apoio da OAB. Então tem grandes marcas e grandes organizações que acreditam, que confiam no nosso trabalho. Então, a promover essa sabatina era para ouvir o plano de governo, né? Ouvir o porta-voz do plano de governo. Aqui não era Arapuca, aqui a gente não ia colocar ninguém na parede. Eu fiquei muito feliz porque eu gosto de fazer o pós-venda, tá? Eu mando mensagem para os assessores depois para sentir como é que foi legal. Quem veio, saiu daqui encantado pela qualidade do debate, pela qualidade das perguntas, pela qualidade do acolhimento. Porque nós fomos respeitosos, nós fomos isentos com todos. Quem não viu ainda Sabatina, está acompanhando esse episódio, está aí, ó, no nosso conteúdo aí. Os 7 episódios. Alguns deles não tiveram candidatos. Mas não é culpa nossa. Um alegou que estava ruim da voz, a gente viu, estava em cima do trio elétrico. O outro, a gente não ficou nem chateado. Eu fiquei puto mesmo, puto. Totalmente falta de respeito. Nós dois, não somos 2 meninos. A gente está nesse corre tem muito tempo, até que a gente decide vir para cá, mover uma estrutura, mover tempo, mover dinheiro para poder fazer acontecer isso aqui. 1h30, rapaziada, meu povo. Eu estava dentro do carro vindo para Vila Você Velha. tava me pegando lá em casa. Eu tava te pegando. Nossa, eu entrei no carro, falei, não vou nem conversar com o Chicarina agora. Eu não vou nem conversar, vou deixar ele aí quietinho. Porque parece que foi assim, o que parece, eu não posso cravar nada. Não, você sabe por quê? O que parece que foi algo assim, que não vamos deixar até o último minuto. Sabe quando você não tá afim de sair? Né? Você combina pra sair com o rolê com os colegas. Você convida pra sair. Aí você tá no sofá, tá ali no Netflix, você fala, você vê, pô, o tempo mudou, não sei o quê, papapá. Aí quando chega em cima da hora, você fala assim, pô, tô com piriri, tô com não sei o quê, tô com não sei o que lá. Essa foi a sensação que eu tive ao ser surpreendido na manhã, no dia da gravação, né? 2 candidatos que estão bem nas pesquisas, né? Dentro da realidade de cada um, mas que estão aparecendo nas pesquisas, que poderia ter ocupado esse espaço para poder ganhar mais visibilidade, né? Para poder alcançar mais gente. Não, deixou a gente, né? Até no dia, na manhã, na esperança que a gente ia fazer e não rolou. Você falou que ficou cara de bobo, né? Cara de bobo. Eu senti cara de otário aqui. Tinha tempo que eu não era feito de otário. Mas... Só justificando, Schneider, porque... Eu não tô puto só por conta da ausência. Eu tô puto porque todos concordaram e a gente estava aqui, a gente se preparou, a gente roteirizou, a gente leu de cabo a rabo o plano de governo de todos os 3 que não vieram, porque para se preparar, porque o eleitor, a maioria dos eleitores, não lê plano de governo. Porque o papel da imprensa é, né, dar sentido a esse plano de governo e falar, olha as prioridades do... Mas aqui a gente ia ter um espaço. 40 minutos para eles destrincharem o plano de governo aqui. Então, aqui não é um podcast que coloca o dedo... A ideia é outra. Aqui é acolhimento, aqui é good vibes. Peace and love. Mas o que acontece, né? A gente foi surpreendido nos 48 do segundo que 3 dos 7 não participariam. No entanto, era o nosso planejamento inicial, que se 4 dos 7 aceitassem, esse debate iria acontecer. Isso. E assim foi. E antes de eu ficar puto dessa galera que não veio, eu preciso enaltecer e agradecer os que vieram, né? Porque você mover a agenda de todos esses 7 é um negócio muito complicado. Você vê, eles vinham aqui e não ficavam 5 minutos a mais, porque já tinham outra agenda depois. Então, a gente tem que agradecer muito ao Aridelmo, a gente tem que agradecer ao Capitão Souza, ao Cláudio Paiva, agradecer ao Casagrande. A gente estava aqui sentado, do nada brotou segurança para poder vir aqui vasculhar o estúdio, vasculhar banheiro. Conta esse bastidor aí. Vasculhar banheiro, e cone na rua, fechando a rua. E quando eu pensei que não, a gente aqui gravando, o Grilo, né, diretor daqui, o dono daqui do espaço,
vai ao banheiro, quando ele sai do banheiro, o segurança vai atrás, ver se ele colocou bomba atrás do vaso, porque o cara com a barba gigantesca. Então, foi uma coisa muito gostosa pra gente, embora tenha rolado essa chateação aí, mas vida que segue também. A gente está aprendendo, a gente não vai parar, aqui é um espaço democrático, é um espaço que a gente utiliza para dar voz, né? E ouvir temas que geralmente não são debatidos, isso aí o Chicarinho sempre destaca aqui no Pode Pocar. Então é isso, a gente não vai parar, que isso sirva de modelo para outros podcasts, para outras mídias alternativas. A gente vai aprendendo e quem sabe em breve não rola outros debates também pertinentes, né? E você tocou num ponto muito interessante de falar, a gente está aprendendo. E a gente trouxe aqui, a gente não pode deixar de citar que a gente está vivendo um ódio, né, assim, jamais visto, né, por conta da polarização, por conta dessa galera que está de um lado, está do outro e não tem diálogo. Se eu não tenho diálogo, eu tenho violência. Né? Quando a gente não resolve as coisas no diálogo, a gente resolve na violência. E a crítica vai para ambos os lados. Para o extremo desse lado, o extremo desse que não conversa e é treta. Por isso que eu acho que o que a gente está fazendo aqui, a gente está revolucionando a comunicacação digital responsável aqui no Espírito Santo. Porque a gente abriu um espaço de internet onde falam que é esculhambado. Podcast é esculhambado. Teve uma reportagem recente criticando a forma com que os podcasts estavam entrevistando esses políticos, né? A crítica até ao Flow, quando o Bolsonaro ficou durante 4 horas disparando fake news uma atrás da outra. Mas aqui a gente fez, como você bem lembrou, perguntas técnicas, né? Então a gente aprendeu muito. Só teve tiro certo, não teve um tiro no escuro de pergunta. E nenhuma pergunta querendo ofender a questão pessoal do candidato. Aqui não é o espaço para isso. Aqui a gente é um espaço de reflexão, é um espaço para a gente poder entender as ideias. Então eu não consigo entender como que você vai entender algo no meio do caos, no meio da discussão, da treta. Então aqui a gente queria abrir a escuta, porque hoje ninguém ouve ninguém. Então a gente vai escutar o capitão Vinícius da extrema esquerda falar o que ele pensa para o Espírito Santo, assim como o Cláudio Paiva, que está aqui na extrema direita também. Assim como o Aridelmo, que se vê como um cara liberal. Assim como o Casagrande, que se vê um cara de centro-esquerda. Então a gente abordou aqui, ó, a gente caminhou por todo o espectro ideológico, sem discussão, respeitando cada posicionamento independente. A gente ouviu coisas absurdas aqui. Em nenhum momento a função nossa aqui foi corrigir o candidato. A gente estava aqui para escutar o candidato. Acho que isso tem que ficar isso tem que ficar muito latente nesse trabalho nosso, porque a gente fez algo que vai contra o que está acontecendo agora. Todo mundo quer ficar tretando para ter engajamento na internet. Todo mundo quer ficar tretando para poder ter visibilidade na internet. A gente optou por um caminho da responsabilidade, da técnica e da democracia, para ouvir essa galera da forma que ninguém está ouvindo. Chicarino, aqui no podcast... Poca no Poca? Chegou a gente tem um Poca ou não Poca, não sei se você sabe, e eu já quero começar te provocando pelo seguinte, você pode mandar o Poca ou não Poca de lá para cá também. Estúdio Sense, Poca ou não Poca? Poca muito. Poca muito. Mas mais do que o estúdio, são os intervalos dentro do estúdio que poca mais ainda. Que interação gostosa. Fale mais sobre... Você o é intervalo músico. do último dia de gravação. Música no corredor, almoço em família, né? A gente se reuniu para almoçar todo mundo junto, conversa. Você sabe o que isso acontece, cara? Já estamos aí trocando ideia mesmo. Isso aqui só manifesta a vontade da gente ter um espaço desse daqui nosso, né? Sim, exatamente. A gente podia abrir uma vaquinha na internet, né, cara? Sério, um apoia-se. Pois é. Já deixar aí registrado, né? Você apoiaria? É sério, né? Não é papo de maluco, não. Porque a gente sempre fala que o Pode Pocar não consegue caminhar sozinho. Pois né? Não consegue caminhar sozinho, então a gente precisava criar um clube de membro. Já deixar registrado aqui em ata. Isso aqui é melhor que ata, que já está em vídeo. Criar um clube de membro e oferecer coisas para esse clube de membro. Exatamente. Vamos trazer mais atores aqui para o Pode Pocar, porque está dentro aqui desse estúdio aqui, manifestou uma vontade muito grande exatamente por conta dessa liberdade, que é um ambiente amplo, né, cara? E exatamente. A Sincrofilmes na forma de conduzir, porque eles conduziram dessa vez também, não só a direção,
como a forma de conduzir, né? E produzir aqui dentro. Poca ou não poca? Poca a Sincrofilmes? É sempre poca. Nunca deixou de pocar. Marião, Diegão, sempre atentos. E não só aqueles caras que ficam preocupados apenas com a luz, com isso, com aquilo, com o enquadramento, não. Eles se envolvem junto com a gente no projeto. Nossa, mas tinha um negócio de uma luz verde aqui que tava incomodando os meninos ali. Hein? Pois é, então, mas deram conta da parada. Schneider, eu queria aproveitar esse espaço que a gente está tendo aqui. A gente está aí próximo já das eleições, né, faltando pouco tempo. E a gente está vendo muita violência. Eu adiantei isso ali atrás, mas a gente precisa falar disso também, né? Porque a gente conversa com muita gente, tem muita gente que acompanha o nosso conteúdo e que, independente que seja de esquerda, de direita ou de centro, independente se você vai votar em A, em B ou C, nem que seja C de Ciro, infelizmente faça o que você quiser com o seu voto, mas só não promova o ódio, não caia em pilha, porque cair em provocação, porque para ter uma briga, para ter uma treta, eu preciso de 2 agentes ali no mínimo, porque se um falar eu não quero brigar e ir embora, então assim, alguém tem que ceder, porque a gente está vendo crimes banais sendo provocados por agentes que estão só promovendo o ódio. Rede social, a rede social é uma extensão da vida offline. Então, não dá para achar que dá para fazer de tudo dentro da rede social. Não dá, a gente está num período muito complexo. Vamos baixar a guarda, vamos respirar. Não dá para sair no tapa aí por conta de um, por conta de outro. Isso é uma besteira, isso é uma idiotice. O que você pensa sobre isso? Eu nunca me amarrei, cara, em sair no tapa por nenhum motivo. Eu acho isso daí um absurdo. Sair no tapa, o povo tá se matando com facão usado, com tiro, invadindo festa. Pelo amor de Deus. A gente está com esse espaço aqui porque é o que a gente tem ao nosso redor para poder contribuir que essa cultura de polarização, de que essa cultura de que um não pode ouvir o outro, que ela se quebre, que ela termine, que isso tenha um fim, que isso comece a perder a força. Só que eu não quero ser pessimista não, meu brother. Mas vem muito chumbo grosso aí ainda. Pois é, por isso que a gente tem aqui que eu acredito sempre numa forma diferente de você entender e interpretar os rolês, porque pelo viés do ódio, pelo olhar do ódio, porque é um esculhambando o outro, é um defendendo quem mata mais, quem rouba mais. Isso não tem cabimento, né, num Estado democrático de direito. A gente vem falando de democracia aqui desde o começo da semana, né, há 7 dias já, 8º dia falando de democracia aqui todo santo dia, né, no nosso conteúdo. Então e não é só respeitar o contraditório, Nossa, nós pegamos democrático. Com conteúdo foda, viu? Inclusive aí parabenizar, né, esse planejamento de conteúdo que na semana do 7 de setembro você está falando aí do ódio, que foi o dia que você mais viu essa polarização, né? Grupo saindo na mão aí no Brasil afora, torta direita. E a gente pegou um conteúdo sensível, delicado. E, parabéns mesmo a toda a equipe do Pode Pocar. Não é para falar não, mas nós somos foda mesmo, porque a gente conseguiu. Entra aí no canal aí, procura aí os cortes aí. Não é a gente que está falando, não. É um cientista social explicando tudinho o que é a democracia, e a gente, de uma forma responsável, de uma forma isenta, a gente explicou tudo o que é a democracia. Em sequência, a gente vem com os candidatos explicando aí as suas propostas. Só para a gente fechar aqui o Poca ou não Poca, Chicarinho, eu queria te perguntar, candidato que marca vir bater um papo com os amigos e fura 1h30 antes de gravar a Poca ou não Poca, se você quiser, justifica ou não. Não poca, como eu já falei lá atrás, para eu não ser redundante, né, não ficar repetindo, mas não poca, ninguém é obrigado a prometer nada a ninguém. E eu fico chateado porque, por exemplo, Manato. Candidato que promete vir numa mesa bater um papo e falta, com esse compromisso, isso daí diz um pouco de como é que ele vai ser em relação às promessas feitas em campanha, caso seja eleita, Chicarino? Não, esse é o grande questionamento do momento? Não, porque eu não sei. Ele já começa errando ali, não cumprindo o que prometeu? Se você não cumprir uma agenda de 40 minutos, como é que você vai cumprir um plano de governo de 57 páginas? Isso aí, é né? simples. E outra, por exemplo, o candidato Manato. A gente já recebeu várias dicas para poder entrevistar Manato. Várias. Leva o Manato, leva o Manato, leva o Manato, leva o Manato. A gente até queria trazer o Manato.
mas a cadeira ficou vazia. Enquanto a cadeira estava vazia, a voz dele estava solta no sul do estado, em Iconha. Né? Porque hoje em dia, com rede social, as pessoas acham que vivem em mundos distintos. Ou seja, posta na rede social do candidato que ele está em cima de um trio elétrico, não tem nada a ver com isso. Ele está fazendo a campanha dele, que é democrática. O senhor bombe na campanha. Mas só que deveria ter cumprido o compromisso aqui antes para poder subir no carro de som. E dizer que não tem voz, não cola. Eu sou professor, o que eu mais recebi de aluno nos meus últimos anos como professor foi áudio de aluno falando que estava passando mal e o aluno mandava. E já tinha esquecido que 3 semanas antes mandou o mesmo áudio. Aí eu via no histórico da conversa e falei, mas é mesmo? Então, assim, não cola. Mas a gente está aqui sempre aberto para o diálogo, para o debate, não pela treta, não para ficar gritando aqui, mas para poder, sim, construir sentido nas coisas boas da vida. Então é isso aí, né? Vamos, acabou. É isso, fim, valeu. Talvez numa próxima aí. Mano, fiquei feliz. Só o último Nós relato. estamos dando aula. Último relato. Último relato. Tá massa. O último dia de gravação da Sabatina foi num sábado, né? No dia 10. No dia 9, eu tava assistindo à noite em casa, TV Gazeta. Fiquei feliz, apareceu lá a agenda do candidato, meio-dia, gravação de podcast em Vila Velha. Falei, olha aí. Mas ele não apareceu. Ele estava ocupado lá em Jacaraípe, tá bom. Prioridades, ué. Prioridades. Forte abraço aí, Aldir. Foi sucesso aí na campanha. Valeu. Seja feliz. É isso aí, rapaziada. A gente vai chegando ao fim desse episódio de talvez um até breve daqui dos Estúdios Sense. Rapaziada, muito maneira. Felipe Grilo, Rafael Primo, o pessoal da padaria lá embaixo, né? Que estava sempre ali na entrelinha do bolinho, o pessoal da Sincrofilmes, Naine. A Naine, vem cá, Naine. Vem cá para a Naine. A pessoa não viu a Naine ainda, ela vai fechar aqui com a gente aqui. Vem cá, Naine. Naine que trabalhou com a gente durante a Sabatina, jornalista. Não tem a câmera dali na ponta, não. Tudo bem? Você gostou da experiência? Adorei, obrigada. Chega perto aqui, fala aqui. Eu agradeço bastante o convite, viu? Foi um prazer trabalhar com vocês nesse tempo, ter ajudado e colaborado. Obrigado. Valeu. Obrigado, viu? É nóis, meu povo. Se inscreve aí no canal, ative o sininho, deixa o seu like, deixa aí o comentário se você curtiu. A Sabatina, curtiu né? Também. O que você achou da Sabatina? Deixa pra gente aí, Mas, porra, não vem esculhambando. Porra, cada comentário. Nós vamos fazer um episódio. Lendo os comentários? Deixa aí o seu comentário, a gente vai fazer um episódio. Tem vários prints absurdos. Entendi. Mas um negócio engraçado, chega de vibe pesada. É isso aí, rapaziada. Forte abraço, beijo no coração. Fiquem ligados, tamo junto, compartilhe nosso conteúdo. Essa foi a nossa quinzena política aqui no Pode Pocar, né? É isso aí, 15 dias. você que ainda não assistiu nenhum episódio da Sabatina, então a gente tem aí 7 episódios bem diferentes. A maioria deles tem candidato, algum deles. Algum deles a cadeira ficou vazia, mas a gente também cumpriu aqui porque a gente tinha um planejamento. E a gente respeita planejamento e respeita também deadline, esses rolês aí. É coisa boa! Tamo junto. Semana que vem a gente tá de volta lá na casa de Bamba, viu? Tamo de volta lá. Pode Pocar. Esperar esse carro do ovo passar, né? Não, é o hino do Flamengo. Eu não vou, eu só vou embora se comigo você for. E lá vou eu. Aí ia ter um monte de cabo eleitoral. Um monte, que aí o pau quebra. É bonito de ver. É o Pode Pocar nas eleições 2022, parceiro. Uhul!